Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos paroquianos da Paróquia São José Operário, unidos na fé, nós aqui nos encontramos nesta segunda-feira, dia 1º de fevereiro de 2021, pedindo a Deus que nos abençoe, ilumine, que a palavra dele venha sempre fortalecer a nossa vida e nos dar pistas para que a gente saiba por onde devemos conduzir a nossa história, o que devemos fazer com a vida que Deus nos deu. O evangelho que a igreja nos apresenta hoje é tirado de Marcos, capítulo 5, versículo de 1 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas eles arrebentavam as correntes e quebravam as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedra. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual o seu nome? O homem respondeu: Meu nome é uma legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído por legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhe o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir a Jesus que fosse embora da região deles. Enquanto Jesus estava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia São José, começamos o mês de fevereiro. O mês de fevereiro vem de febraia, se eu não me engano, é um termo que quer dizer mês da fervura, por isso que daí vem febre, né? Febre é quando o corpo ferve na tentativa de purificar. Por isso fevereiro era isso, porque antigamente o ano começava lá para março, por aí, e aí fevereiro era o último mês do ano, num calendário antigo, e aí era o mês que a gente fervia as coisas para purificar e estar pronto para o próximo ano que se iniciava, lá pelo final de março, por aí. Então por isso era o menor mês do ano, porque era o mês para se organizar as coisas, por isso fevereiro vem de febre, vem de fervura, era um momento de purificação. E nós iniciamos esse mês de fevereiro, esse mês do carnaval, nesse mês que iniciamos também o tempo da quaresma, e nesse primeiro dia, nessa primeira segunda-feira, nós aqui nos deparamos novamente com Jesus e o nosso querido amigo, o Evangelho de Marcos, que vai nos orientando e vai dizendo para nós e vai nos ensinando a caminhar com Jesus. Marcos sempre tem aquela pergunta: quem é Jesus? E Jesus procura um discípulo, ele está procurando alguém, mas quem primeiramente reconhece quem é Jesus não são os discípulos, não são aqueles que são curados. Os primeiros que reconhecem quem é Jesus são os espíritos maus
é uma legião de demônios, são aqueles que odeiam Jesus, que não querem saber dele. Então, o que nós temos para a nossa reflexão? O que é importante para nós? Aonde está a nossa atenção? Quais são os valores que nós temos na vida? Se eu tivesse que morrer, eu morreria por qual causa? É uma pergunta muito difícil de se responder, né? Você teria coragem de doar a sua vida por qual motivo? As mães geralmente doariam a sua vida pelos seus filhos, por mais difíceis que eles sejam. As mães seriam. Mas eu, por exemplo, teria coragem de dar a minha vida para defender o quê? São sempre perguntas muito difíceis e que a gente vai buscando no meio da fé respostas para isso, sabendo que nenhuma resposta ela é absoluta, nenhuma resposta ela é definitiva. O que nós temos são experiências de fé, o que nós temos é uma religiosidade, o que nós temos é uma Bíblia que vai nos orientando e evangelistas que vai nos ensinando a caminhar com Jesus, como nós estamos fazendo, graças à ajuda de Marcos. Nós estávamos numa região, em que Jesus fez muitas coisas, multiplicou pães e curou muita gente, mas existe um momento de mudança de sentido, de mudança de caminho. Jesus pede aos discípulos para atravessar o mar, quer dizer, ir para uma região pagã. Nós estamos agora não mais no território de Israel, estamos numa região de gente que não pertence ao povo judeu e agora nós estamos numa região pagã. Ao chegar nessa região, Jesus é reconhecido por um homem que tem uma descrição terrível. Nós estamos numa situação extremamente difícil. Afinal, quem vem ao encontro de Jesus e faz um gesto de adoração, o demônio às vezes se ajoelha diante de Jesus tentando conquistá-lo para si. É aquilo que a gente faz de vez em quando: eu odeio você, mas eu te elogio para que você acredite que eu estou do seu lado. Você acredite que eu estou de acordo com você, mas no fundo a gente não está. A gente só está pegando a pessoa e tentando iludir. É o que o demônio está tentando fazer com Jesus. O demônio sabe quem é Jesus e a descrição desse homem é terrível. É um homem violento, muito forte, é um homem que vive atormentado dia e noite, é um homem que não dorme, é um homem no meio dos túmulos, é um homem que ninguém consegue dominá-lo, e ele vai ao encontro de Jesus, e faz um discurso de Jesus: não me atormente, o que você tem a ver comigo? O que você quer? Quer dizer, o demônio já sabe que Jesus é maior do que ele, que Jesus tem poder sobre ele, e por isso ele tem esse gesto, e faz até pedidos para Jesus, né? Quase uma prece, né? Não me atormentes, que a sua presença me atormenta. A presença de Jesus atormenta quem é guiado pelo mal. Quando alguém tem muito raiva da igreja, ou tem muita raiva de Jesus Cristo, do cristianismo, é porque essa presença e isso que a igreja diz e oferece, isso atormenta a pessoa. Porque há pessoas que são guiadas pelo mal mesmo, há pessoas que são violentas, há pessoas que são... Então nós estamos aí numa situação muito assustadora nesse evangelho de hoje, em que Marcos carregou na tinta da caneta novamente. Em algumas passagens Marcos escreve muito a situação, porque é uma situação urgente, é uma situação grave. Jesus manda o demônio se calar e o demônio vai, mas aí Jesus tem uma atitude, quer saber qual que é o nome desse demônio. E ele fala: nós somos uma legião, porque somos muitos. Saber o nome do outro significa você ter poder sobre a pessoa. Quando o pai dá um nome ao seu filho, significa que o pai tem poder sobre o seu filho. Quando a gente conhece o nome da pessoa, significa que há uma influência da presença nossa na vida daquela pessoa. Então Jesus, ao saber o nome do demônio, significa que Jesus tem uma autoridade, tem uma influência diante dele. E começa uma negociação. Por quê? Porque o demônio precisa de corpos, o mal precisa de corpos. A gente às vezes acredita em fantasma, né? É interessante porque eu nunca vi um fantasma na minha vida e nunca vi alguém que me disse que verdadeiramente viu um fantasma na sua vida. Até porque fantasma é invisível, a gente não vê, viu? Mas os demônios da Bíblia, eles precisam de corpos.
Então esse demônio tomou conta de corpos. Legião era o nome do batalhão militar romano, viu? Uma legião de soldados. Quer dizer, o nome do demônio está ligado muito à opressão militar do Império Romano diante do povo de Deus, diante de Israel. O povo era oprimido pelo batalhão militar, pela legião de soldados, viu, romanos. Então, coincidência ou não, estamos numa terra pagã, o demônio se apresenta como legião, mas há uma negociação porque o demônio precisa de corpos para agir. Então ele se propõe tem uma manada de porcos aí, manda a gente para lá. Viu? E é interessante que não é o demônio que escolhe, é Jesus que tem que autorizar eles saírem daquele homem e ir para a manada de porcos. Jesus autoriza, Jesus permite. E eles vão, e depois dizem que são quase 2.000 porcos, que diante deles possuídos pelo demônio, se jogam no mar e morrem afogados. Porcos são animais impuros, viu? São animais impuros. Tratar de porcos, por exemplo, é um trabalho de impureza. E a questão da pureza era um assunto muito forte, muito significativo na época de Jesus. Então, o que nós temos aqui? Todo esse evangelho com todos esses dados para a nossa reflexão. Há um demônio, um espírito mau, uma legião de demônios que reconhece Jesus. Eles negociam com Jesus. Olha, não nos atormente, não nos tira a paz. É interessante porque o demônio atormenta aquele homem, mas Jesus atormenta ele. Ele atormenta o homem a colocá-lo numa situação extremamente desumana, violenta, grave, alguém que ia se cortando. Há um fenômeno hoje entre os adolescentes, dos adolescentes se mutilarem, ou seja, eles vão se cortando. Conheci uma pessoa que ela se cortava e eu perguntava, por que você se corta? E ela dizia, para sentir alguma coisa, que eu não sinto nada. Porque ao cortar eu estou sentindo alguma coisa, porque a vida vai se tornando tão banal e tão prazerosa e às vezes tão descontrolada que eu preciso me cortar para poder sentir alguma coisa. Então nós temos esse evangelho, Jesus permite, eles vão nesse bando de porcos que são animais impuros e se jogam no mar e morrem afogados. Para o povo da Bíblia, morrer afogado ou asfixiado significa você matou o espírito. Você não entregou o espírito, você não deu o último suspiro, você não entregou a sua alma, o seu espírito para Deus e por isso você matou o espírito. Quer dizer, o demônio se mata, o demônio cai no mar, esses animais impuros e se mata. A outra parte do evangelho vem o grande drama da nossa vida, o que é importante para nós. Quem cuidava dos porcos foi lá e contou para o pessoal da região veio. O que está acontecendo? Olha, esse homem tinha uma legião de demônios. Esse aí que chegou aí disse que os demônios iam para os porcos se mataram. Perdemos 2.000 porcos. Viu? E a atitude deles primeiro, eles não estão agradecidos porque aquele homem terrível, violento, nos túmulos, forte, que arrebentava tudo, agora é um homem sentado porque é livre, é um homem vestido porque tem dignidade, está em plena consciência de si. O evangelista é muito claro, aquele homem violento que quebrava tudo quanto é algemas e arrebentava correntes e gritava, se feria, agora é um homem sentado, é um homem que está vestido, tem dignidade e é um homem agora em pleno domínio de si. É um outro ser humano, foi devolvida a sua integridade, a sua verdade, a sua dignidade. Mas eles não estão preocupados e agradecidos porque aquele homem agora é um ser humano digno. Eles estão contrariados porque tiveram prejuízo de 2.000 porcos. Por isso eles pedem, Jesus, vai embora porque a sua presença aqui está ficando muito cara. Viu? É o que é importante para nós, quais são as atenções que nós damos. Para eles, para o povo da região, os porcos eram mais importantes do que a cura desse homem endemoniado, do que se livrar de uma legião de demônios. Então eles pedem e Jesus obedece, vai embora. Só que na barca vem o homem que foi curado, quer ser discípulo de Jesus. E Jesus diz, não, viu? Você não precisa me seguir. Você já fez a experiência, agora é um homem que pode sentar, é um homem que está vestido e é um homem que tem domínio de si. Vai profetizar, vai anunciar
o que Deus fez por você na misericórdia dele. O que Deus fez por você na misericórdia dele. E ele saiu, e esse homem se tornou um pregador de Jesus. O Evangelho de hoje é belo nesse contexto, nessa beleza em que nós abrimos o nosso coração para que Jesus nos tire esses demônios que nos atormentam e nos dê as condições necessárias para que a gente ajude-o a ser conhecido, que a gente dê testemunho da presença dele, que a gente dê testemunho da vida de Jesus e que ao sermos curados por Jesus, libertados da maldade que trazemos às vezes dentro de nós, a gente possa sempre ter a consciência o que é importante para nós. Aquele povo, a importância era o mundo econômico e para Jesus não, a importância é o ser humano. Por isso que Deus abençoe a todos nós, nos dê paz, ilumine a nossa vida e nos proteja sempre. Gosto muito de uma frase de Bob Marley, que foi um cantor e guitarrista que morreu em 81, que ele dizia: saudade é um sentimento que quando não cabe no coração, escorre pelos olhos. Que a gente tenha saudade de Jesus, quando não couber no coração, que possa escorrer pelos olhos, mas sempre com saudade de Jesus. Um abraço e até mais.